Você precisa de uma resposta de Deus para sua vida hoje? Você está orando por algo que não está tendo resposta e você precisa de uma direção de Deus? Hoje eu quero te dar uma luz naquilo que você precisa. Como alcançar a resposta de Deus? Como fazer as suas orações serem respondidas? Fica comigo nesse vídeo, porque eu sei que esse vídeo é algo valioso para a sua vida e vai te trazer entendimento e luz sobre muitas das vezes coisas que você nem imaginava que podem estar te bloqueando no mundo espiritual de tocar vitórias e acessos para a sua vida. Amém? Shalom, shalom, graça e paz a todos. Meu nome é Letícia e eu tô aqui hoje para trazer uma palavra de direção para a sua vida. Muitas das vezes a gente ora e a gente sente que as nossas orações não estão sendo ouvidas. Muitas das vezes parece que a gente nem consegue fluir, parece que a nossa oração não passa do teto. E tudo isso é uma batalha no mundo espiritual. E nós precisamos discernir o que está acontecendo para que a gente possa acessar a vitória, para que a gente possa ter uma resposta, uma direção de Deus nas nossas petições. Hoje eu quero trazer à luz para vocês algumas coisas que estão na palavra de Deus e que talvez você não tenha se atentado. E hoje você vai ter resposta naquilo que você precisa, amém? O mundo espiritual, ele existe, você acreditando ou não. E quando Deus disse haja, tudo se formou. E tudo isso que hoje nós podemos enxergar, antes ele existiu através de uma palavra no mundo espiritual. Então a gente entende que o mundo espiritual ele é real. E nós precisamos entender muitas coisas que acontecem no mundo espiritual que pode travar a nossa vida no mundo físico, para a gente saber guerrear da maneira certa. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3, fala assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos as ideias falsas. Amados, muitas das vezes você sente que você está passando por algumas dificuldades na sua vida, você não consegue romper, você tem dificuldade de parar de pecar, você tem muita tentação na carne, muitas das vezes você tem muitas brigas constantes dentro do seu lar, desentendimentos, bloqueios, coisas que você não entende porque você não consegue avançar, não consegue romper. E isso tudo são batalhas espirituais que você está inventando no mundo espiritual. E lá em Jó fala que o inimigo ele fica ao nosso derredor, procurando acusações contra a nossa vida para levar diante de Deus. Então todos os dias quando você ora, quando você faz suas petições a Deus e a sua oração não tem resposta, talvez o inimigo tenha alguma acusação contra a sua vida. E isso está te impedindo de acessar a resposta do Pai. Porque nós sabemos que Deus é justo. E se o inimigo te acusa de algo, algum pecado não confessado, alguma coisa que tem no mundo espiritual contra a sua vida, Deus sendo justo, Ele não vai poder responder a sua oração. Ele não vai poder conceder aquilo que você está pedindo. E Deus, Ele tem vontade sim de nos dar vitória, de nos dar acesso. Então justamente por isso nós precisamos saber o que está acontecendo para a gente começar a vencer e a romper. E existe uma coisa que o inimigo ele luta constantemente contra a nossa vida, que é a falta de perdão. Muitas das vezes nós passamos por tantas coisas difíceis na nossa vida e é tão difícil perdoar quem nos feriu, quem nos traiu, quem nos desprezou, muitas das vezes quem nos humilhou. Mas Deus até permite essas coisas acontecer conosco, nós que somos filhos dele, porque Jesus passou pelas mesmas coisas. E se nós também passar pelo mesmo,
Deus vai nos dar vitória, assim como Ele também deu para Cristo Jesus. E em nós, Ele está forjando um caráter semelhante ao de Jesus. Jesus passou pelo mesmo e Ele disse: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Lá em Salmo 71, Deus diz que dele é a justiça. Então, quando você retém o perdão, o inimigo, ele te bloqueia no mundo espiritual. Você ora, sua oração não tem resposta. Você pede coisas ao Senhor que Ele quer te entregar. Às vezes já está ali no mundo espiritual declarado que é seu. E o inimigo, ele fica te acusando, e Deus, sendo justiça, Ele não pode te conceder. O perdão é algo que te liberta, te faz tocar vitórias, acessos. Muitas coisas estão bloqueadas na nossa vida por falta de perdão. Quando você perdoa alguém que te feriu, que te traiu, que te desprezou, que te magoou, não significa que você vai esquecer o que aconteceu, mas você vai entregar a Deus para que Ele seja a sua justiça. Você vai entregar, vai descansar no Senhor e vai deixar que Ele cuide de tudo. No tempo certo, Deus vai vir com vitória. No tempo certo, Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar e Ele não vai se esquecer, porque Deus é justiça. Às vezes você pode dizer assim para mim: Letícia, tem uma causa e Deus não foi justiça, nada aconteceu. Mas aí eu te pergunto, você entregou na mão de Deus? Você descansou no Senhor? Por que ficar pelos cantos murmurando, fofocando, falando mal? Isso não é perdão. E o inimigo, ele fica ao nosso derredor, ele está ouvindo. E se ele tem acusação contra a sua vida, não tem como Deus ser a sua justiça. Deus só vai vir com justiça naquilo que você entregar para Ele nos pés da cruz. Existem muitas coisas no mundo espiritual que o inimigo, ele fica nos acusando para nos impedir de vitórias. Mas a falta de perdão, ela é uma arma poderosa na mão do inimigo. E por que eu digo isso? Porque o inimigo, ele usa pessoas para nos tocar, para nos ferir, para nos atingir. Porque ele sabe que nesse lugar ferido, você não vai perdoar e ele vai te paralisar. Promessas que Deus já está com data para ser entregue sobre a sua vida e está lá retida no céu, porque o inimigo tem essa acusação contra você. Então, quando você entende que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Ninguém sente vontade de perdoar a pessoa que te fere, que te trai, mas você decide perdoar e entregar para que Deus faça justiça. Você não fica bloqueado no mundo espiritual, você avança, você toma posse de vitórias. Deus, além de te dar a justiça naquela causa, Ele te dá recompensas no Senhor. Quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar no dia, Jesus disse para ele 70 vezes 7. E irmãos, essa matemática, ela é uma matemática espiritual do reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro era que o perdão, ele precisa ser uma maneira de viver. Precisa ser algo que eu carrego comigo. E quando você entende isso, você nunca vai ser refém do inimigo. O inimigo nunca vai conseguir te travar, porque você entende que Deus é justiça e nada passa despercebido dos olhos do Senhor. Quando você passa por sofrimentos como Jesus também passou, em você está sendo formado um caráter semelhante a de Cristo. Quando você perdoa como Jesus também perdoou na crucificação, você também vai alcançar vitórias em Deus, como Cristo Jesus também alcançou. Então que hoje você toque nessa chave poderosa no mundo espiritual. Comece a liberar perdão para o seu ofensor. E entenda que o perdão, ele é unilateral.
A pessoa não precisa te pedir perdão, ela não precisa se arrepender, ela não precisa confessar que ela estava errada e você está certo ou certa. É unilateral. Você derrama perdão sem a pessoa merecer perdão. É assim que Jesus faz comigo e faz com você. Ele nos perdoa todos os dias pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas e nós nem merecemos, porque Ele nos perdoa hoje, amanhã nós estamos pecando de novo. Às vezes não nas mesmas coisas, mas em outras coisas, e de novo Jesus nos perdoa. Então, quando você entende isso, você começa a viver grandes vitórias na sua vida. E entenda uma coisa também muito importante: a indiferença, ela não é perdão. Quando você perdoa, né, com os lábios, mas você sente indiferença com aquela pessoa, isso não é perdão. Porque essa indiferença, ela vai ser igual uma ferida que foi exposta, não foi passado o remédio e ela vai necrosar. Então essa ferida, ela vai gerar raiva no futuro. Quando falarem para você daquela pessoa, você vai ter um sentimento de desprezo, de raiva. Essa indiferença não é perdão. Isso é uma ferida aberta, exposta, necrosada. Precisa passar remédio, vai doer, vai arder, mas vai ser curado. E você vai ter como testemunho sobre a sua vida. Aquilo você vai contar, porque você não vai se esquecer. Mas você não vai mais sentir dor quando você fala no assunto, porque você foi curado, você foi curada. E Deus te dará muitas vitórias por você agir como Cristo Jesus manda. Vocês precisam entender que o perdão, ele não é uma sugestão para nós. Ele é um mandamento que Jesus estabeleceu sobre nós, inegociável. Então o perdão precisa ser em nós algo que caminha conosco. Nós praticamos o perdão todos os dias, porque também somos perdoados por Deus todos os dias. E uma vez que eu recebo o perdão de Deus, eu preciso derramar perdão também para o meu próximo, para o semelhante. Se eu não perdoo, Deus também não pode me perdoar quando eu falo: Pai, me perdoa, pequei contra o Senhor, me perdoa, não me castigue. Mas se eu não consigo liberar perdão, eu também não vou receber perdão. Então, o perdão é algo muito forte no mundo espiritual e isso trava a nossa vida. Não vale a pena ficar com a vida travada, retida. Bênçãos sobrenaturais que eu posso viver, experiências maravilhosas com Cristo por conta de uma coisa que Jesus vai me justificar se eu perdoar. Então, vale mais a pena você perdoar e não ter essa acusação contra a sua vida. Outra coisa também que pode estar no mundo espiritual travado, te impedindo de avançar, é a falta de confessar diante de Deus os seus erros, os seus pecados. Às vezes a gente peca e fala assim: Pai, me perdoa, perdoa pelos meus pecados, mas isso não dá certo. Você precisa dar nome ao seu pecado. Se você mentiu, você precisa dizer: Pai, eu menti. Me perdoa, Senhor, por ter mentido. Senhor, meu Deus, me perdoa porque eu senti vontade de ter aquilo para mim que não era meu, né? Eu senti cobiça na minha carne. Pai, me perdoa por muitas das vezes, Pai, eu não ser grata, eu não ser grato pelo que eu tenho hoje e ficar sempre desejando mais e mais. E por eu desejar tanto mais coisas, eu não estou sendo grato pelo que eu já tenho. Então você precisa dar nome para o seu pecado, confessar, se arrepender e aí sim, Cristo Jesus vai derramar o sangue dele por você, vai te cobrir com o sangue dele e o inimigo não vai ter acusação contra a sua vida. Então quando você orar, quando você pedir algo a Deus, a sua oração vai ser atendida. Você vai ver que você ora e flui. Você sente a presença de Deus, você sente que as suas orações, elas são respondidas muito rápidas, porque você está andando em obediência e Deus tem prazer em dar bênçãos e resposta para filhos obedientes. Então que hoje essa palavra possa te tocar
e te ajudar a vencer, para que tudo aquilo que estava bloqueado até hoje sobre a sua vida, você destrave no mundo espiritual e tome posse de sobrenaturais em nome de Jesus. Amém? E se você tem algum testemunho para contar, coloca aqui nos comentários. Eu vou gostar de ler, vou orar pela sua vida. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as vezes que tiver vídeo novo vocês serem notificados, tá? Vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, deixa aqui seu amém nos comentários para me responder vocês. Eu vou ficar muito feliz e eu sou muito grata a Deus por cada um de vocês. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.